Quando a gente fala de portfólio, a gente fala muito sobre o começo, né? E lembrando do meu começo, muito se falava sobre a construção do portfólio, sobre como para conseguir trabalhos, principalmente dentro do ramo da fotografia, precisava construir portfólio, porque você tem que ter um portfólio. Mas como que constrói o portfólio? Porque você não tem as oportunidades, você não consegue ter acesso aos melhores lugares para construir os melhores portfólios. Para você construir portfólio, você vai ter que trabalhar de graça. Então, qual a necessidade, né, de construir portfólio? Mas, na época, era muito importante, quando eu comecei lá para 2017, né? Ainda era um fator muito importante. Principalmente porque a gente ainda não tinha as redes sociais de uma maneira tão presente e tão importante no negócio de fotografia como a gente tem hoje. Vamos falar bem a verdade? Se você não tivesse um portfólio, pode ser até que você conseguisse o contato do seu cliente, mas se você não tivesse o portfólio, você ia ter muita dificuldade de fechar o trabalho na hora. Porque ele ia querer ver o seu retrospecto, ia querer ver o seu trabalho para saber, né, se aquilo valeria a pena. E o que era o portfólio, né? E não só falando de quando eu comecei em 2017, mas o que sempre foi o portfólio. E eu brinco que 2020 para frente tudo muda, né? Então o que era o portfólio de 2020 para trás? Era aquele PDFzinho, era aquele livrinho, alguma coisa física ou até mesmo digital que você tinha com as suas fotos, com os seus melhores trabalhos, né? Aquilo lá era o portfólio. E aí você mostrava isso para a agência, mostrava isso para os clientes que você queria prospectar. E aquilo ali que ia definir se você ia ser contratado ou não. Lógico, aqui eu falo principalmente sobre fotojornalismo e fotografia esportiva. O portfólio físico, o portfólio, né, que é esse de ver o trabalho, ainda é muito presente em algumas áreas da fotografia. Principalmente, eu acho que falando de casamento, falando de aniversário de 15 anos, esses eventos que são muito celebrados, eu acho que ainda tem esse peso, ainda pesa muito o portfólio, porque às vezes as pessoas buscam características muito específicas, né? Mas, resumindo, isso era o portfólio. Você pegar suas melhores fotos, juntar em um lugar só e apresentar, e o seu trabalho ia ser medido pelo portfólio que você tem. E o que mudou? Porque, assim, no fundo, ainda é assim, não é? As pessoas vão ver se suas fotos são boas, e se as suas fotos forem boas, elas talvez vão te contratar. Se as suas fotos forem mais ou menos, mas se for mais barato, talvez elas vão te contratar. E se as fotos forem ruins, mas você for bem baratinho ou quase de graça, talvez elas vão te contratar para dar uma força. Às vezes você está no processo de crescimento. Só que uma coisa muito importante mudou e se tornou um diferencial maior do que o portfólio, na minha opinião, mas que está diretamente relacionado ao portfólio. Olha que coisa, né? A forma como as redes sociais funcionam mudou, e isso mudou completamente o mercado, e não só de fotografia, mudou completamente todo o mercado de tudo. Então, o que antes o Instagram ele era uma rede social para foto, mas assim, para você publicar lá, entendeu? Você posta sua foto, você posta sua melhor foto e normalmente viralizava a foto mais bonita, assim, né? E não necessariamente uma foto mais impactante. O Instagram ele era quase um Flickr. E aí, 2020 para frente, as coisas começaram a mudar, porque começou a contar o impacto, começou a contar o alcance específico, né? Como uma foto impactava não só um lugar, mas como impactava o todo. E o algoritmo mudou, né? A forma como ele entrega a foto mudou. Começou-se a medir os fotógrafos pelo impacto que eles geravam. E os clientes pararam de olhar site, olhar, cara, portfólio em PDF, portfólio físico, e começaram a olhar para o impacto que esses fotógrafos geraram, né? Para quem já jogou bola, eu já cheguei até a minha vida como atleta de futebol, curta, mas tive. E tem muito essa expressão do jogo aonde. Começou a se olhar mais o jogo aonde do que os gols que eram feitos. Talvez seja essa a analogia para se usar. Então começou a se olhar o impacto, aonde eles jogaram, e o impacto que eles fizeram aonde eles jogaram. E daqui eu posso trazer vários pontos, né? Hoje uma tendência muito grande que a gente tem dentro da fotografia são os fotógrafos que eles
ah, ganham dinheiro, vou usar o futebol de exemplo, ganham dinheiro no futebol amador, na várzea, nos campeonatos amadores, mas o Instagram do cara é só Corinthians, só Flamengo, só Palmeiras. Ele não põe uma várzea no Instagram dele, mas ele usa o Flamengo, o Corinthians, tudo isso como uma bagagem, como um diferencial pro atleta amador. Porque na concepção do atleta amador, e digo mais, tá? Às vezes esse cara, ele tá indo lá no Corinthians, no Flamengo, e ele não tá vendendo uma foto. Ele tá financiando isso com o dinheiro do amador, financiando o profissional com o dinheiro do amador. Só que isso é importante porque o amador, pro amador, nossa, o cara tá fotografando o Flamengo deve estar comprando foto dele, eu tenho que comprar foto que o Flamengo compra também. E aí, esse tornou o diferencial, né? Esse se tornou o novo portfólio. Cara, você ter fotografado diferentes lugares, diferentes jogos, um monte de jogo, um monte de lugar, um monte de esporte, dependendo não vai ser diferencial, velho. Vai ser um monte de foto. O que é o impacto? Eu vou trazer um exemplo, por exemplo. Tem um fotógrafo no Rio de Janeiro, eu não vou citar nomes, mas eu sou muito fã desse cara, do vôlei agora, que faz vôlei e futebol, né? Ele começa a fotografar, por exemplo, a menina na base, e ele acompanha todo o processo da atleta, até ela chegar no adulto, até chegar no profissional. Isso é impacto, entendeu? Porque ele consegue trazer uma linguagem para aquela atleta. E aí, quando ele acompanha essa atleta da base até profissional, a nova atleta aqui da base reciclou, certo? Entrou uma nova, saiu uma, entra outra. E ela olha e fala, nossa, esse fotógrafo acompanhou da base até o adulto, vou começar a comprar foto dele. Entendeu que não foi o portfólio? Não foi necessariamente a foto. Foi a história criada. Tem uma lore por trás. Não é... Ninguém olhou só pra foto. A foto dele é a mais nítida, a foto dele é a mais clara. Não. A foto dele é boa, lógico, porque o cliente sabe identificar. Por mais que não completamente, não como um fotógrafo vai analisar, mas o cliente sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. E é muito louco isso, né? O impacto que causa é mais importante necessariamente do que a qualidade técnica das suas fotos. Fazer foto boa um monte de gente faz, entendeu? Mas em que momento aquilo está sendo importante? Em que momento aquilo está impactando realmente alguém? Que história está contando? Por isso que a gente tem tanto fotógrafo de corrida, mas a gente tem vários fotógrafos de corrida bons. E aí todo mundo é bom na corrida. Só que ninguém gera necessariamente um impacto. E os que geram, eles se destacam. É o fotógrafo que faz a foto em cima da escada. Tá vendo? Isso é gerar impacto. É o fotógrafo que grita, vamos, vamos, vamos. Entendeu? Deixou de ser sobre a foto. Deixou de ser sobre o portfólio. Virou conexão, virou diferencial, virou tudo, né? Tudo conta. O Instagram conta. Pô, se você reposta, ou se você não reposta o atleta, puta, isso também faz diferença. Então esse é o novo substituto do portfólio, tá? Então não fique bitolado em, eu preciso ter, falando do meu caso do vôlei aí, né, quem for acompanhar a parte do vôlei, mas não fique bitolado em, eu preciso ter foto na Superliga C, na Superliga B, na Superliga A, no Paulista, não sei o quê, ter tudo isso em um portfólio para eu conseguir apresentar, para eu conseguir esse trabalho. Não! Pô, você tem a foto legal, trabalha a sua técnica, trabalha a sua conversa, né? Os jogos que você faz é uma oportunidade para você ir conhecer novos campeonatos, novas equipes. Trabalha isso. E o resto é as conexões, é o impacto que você vai gerar, né? É a foto que você vai postar que todo mundo vai repostar. No meu começo, os posts todos que eu fazia, eu sempre colocava foto do time completo. Porque aí eu sabia que pelo menos todo mundo do time ia repostar minha foto. E aí, com todo mundo repostando minha foto, todo mundo ia entrar no meu perfil para ver meu link e comprar minha foto. Isso é impacto, entendeu? E às vezes eu colocava até o resultado do jogo. Porque os Jogos da Juventude, por exemplo, não tem nenhum site oficial que saia muito rápido para as pessoas saberem. Então, às vezes, o meu perfil era o noticiador. Posso citar nomes, mas, por exemplo, para a galera que acompanha o Campeonato Brasileiro de Seleções na parte de voleibol,
São sempre os mesmos fotógrafos, porque esses caras, eles trazem um impacto, entendeu? Deve ter algum fotógrafo no meio do Mato Grosso do Sul que sola todo mundo. A foto do cara é 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais focada, ele entrega a foto 1000 vezes mais rápido. Só que, cara, o Natan Schmidt, ele tem uma conexão com o Sul que só ele tem e que a galera do Sul só compra foto dele. O Thiago Mendes, do Rio de Janeiro, ele tem uma conexão com a galera do Rio que a galera só compra foto dele. O Pedro de Campinas tem uma conexão com todo mundo masculino que a galera também só compra foto dele. Isso vai além do portfólio, isso vai além das fotos que eles fazem, isso é a conexão. E aí você tem que pensar, e aí cabe a você, fotógrafo, pensar. O que que é isso? O que que é essa essência? Qual é a conversa que você vai ter, pode ser? É o a mais que você vai entregar? Pô, às vezes é um desconto, às vezes é você fazer uma entrega mais rápida, às vezes é você escutar o seu cliente e saber que foto ele quer? Pode ser também. Não é só o portfólio que conta para você ter os seus trabalhos. A sua comunicação, o jeito com que você conversa com as pessoas, o jeito com que você se comunica vai ser muito mais importante. Bom, fico por aqui, essa é a reflexão. Se você concorda, comenta aqui embaixo. Se você não concorda, pode comentar também. E esse foi o meu vídeo. Muito obrigado por acompanhar. E um beijo do Fábio Fotógrafo.